Há mais ou menos uns 40 anos atrás, eu tive um encontro pessoal com Jesus. Tinha muitos conceitos errados, muita confusão mental sobre o cristianismo. Para ter uma noção, eu comecei a estudar a Bíblia para encontrar um furo, que isso acalmasse a minha mente, a minha vida, e eu pudesse ignorar isso. Mas mesmo por esse caminho tão errado, tão torto, Deus tem me acompanhado esses anos todos. Contudo, considerar uma coisa que sempre eu vi os heróis contemporâneos da fé. Sabe, essas pessoas que nunca erram, essas pessoas que nunca pecam, essas pessoas que nunca têm dúvidas, essas pessoas que agem de uma maneira que parece ser acima das outras pessoas. Sinto falta, de pessoas que não estão tão ligadas ao sucesso, que se permitem questionar, que se permitem ter dúvidas sinceras e honestas, que querem andar com Cristo, sim, mas querem andar também com a razão, querem andar com o coração, querem andar integralmente com Deus. Eu sinto falta de bater papo com pessoas assim, com quem eu tenha livre abertura para falar, sem temer um julgamento. Eu sei que eu sou uma pessoa falha. Eu sei que eu sou uma pessoa que tromba com seus desafios e seus limites o tempo todo, que muda de opinião, que aprende coisas que antes ele não sabia, então aquilo que eu falei lá atrás hoje pode não ser mais a minha ideia. Acho que quando a gente tem um ambiente de família, e isso é que eu busco mostrar com Deus, que a gente vive um conceito de família, porque se antes eu era desligado de Deus, em Cristo eu não só me tornei parte da família, mas também sou co-herdeiro com Ele. Então, eu acho que isso deveria ser uma coisa que a gente valorizasse, incentivasse, usasse. Então, como é que isso iria ser usado? Eu penso assim, tenho conversado muito com o irmão de fé, o Vagnão, que estará conosco nesse caminhar, e estou convidando a quem quiser andar conosco, questionar, conversar, que se achegue, que nós realmente estaremos fazendo esse conceito de ser família de Deus, mesmo que virtualmente, prosseguir, de alguma maneira, a nossa sociedade, e essa deve ser uma primeira consideração para as nossas conversas, privilegia o sucesso, enaltece a juventude. E veja bem, não há nada de errado em enaltecer isso, desde que não desvalorize as outras coisas. E que outras coisas eu estou falando, Eu digo que, de fato, as oportunidades de futuro com a idade diminuem. Mas ninguém pode tirar a realidade do passado. Aquilo que você já viveu, aquilo que você experimentou, aquilo que você teve contato. Eu vejo muitas pessoas que começam bem o seu caminhar, mas que se perderam. Eu tenho visto algumas referências espirituais nacionais e internacionais que estão com esse problema. E aí eu fico pensando, o que é melhor? Começar bem ou terminar bem? Eu fico pensando, se a caminhada, se o trajeto, se o itinerário que a gente percorre na nossa vida importa para Deus, muito mais importa ainda que a gente chegue lá. Eu me lembro de algo antigo que eu aprendi há muito tempo, E é assim, se o inimigo quer te envenenar, e ele quer, ele vai agir de duas maneiras. A primeira é se você quer tomar o veneno. Se você quer tomar veneno, ele vai te dar e está realizado e acabou. Mas se você não quer tomar o veneno, ele vai te chamar para um inocente café. E aí ele vai te dar um pouquinho de veneno a primeira vez. Aí ele vai te chamar para um segundo café. Aí ele vai pôr um pouquinho a mais de veneno.
porque você já acostumou com o gosto e não vai perceber. E aí você vai numa situação evolutiva onde você vai tomando veneno até a hora que você está completamente envenenado. Por que eu falo isso? Ninguém acorda hoje e diz assim: olha, eu vou fazer tudo errado hoje. Mas, às vezes, um pequeno desvio lá atrás vai fazendo uma distância muito enorme e a gente não percebe muito isso. Eu também tenho uma receita que eu uso há muito tempo, que é uma fábula árabe, né? E o árabe estava no deserto, o deserto é muito calor durante o dia, mas é muito frio durante a noite, e ele está lá com o camelo todo carregado, fazendo a sua viagem, e ele vê que vai anoitecer, então ele faz um acampamento, tem uma tenda pequenininha para ele, está lá fazendo o seu chazinho, quando de repente ele sente algo frio nas suas costas. É o focinho do camelo que estava entrando na tenda para se aquecer. E aí ele fala, sai daqui. Aí o camelo fala, puxa, mas eu caminhei com você, com as suas cargas, o dia todo. Será que você não pode deixar eu colocar só o focinho aqui para eu me esquentar um pouco? Eu não vou fazer por etapas, mas o final da história é que o camelo está dentro da tenda e o árabe está fora. E a moral da história é muito simples. Bata no focinho do camelo. A gente tem que pegar as coisas quando elas são muito pequenas e simples, antes que elas se tornem um problema muito grave e difícil resolver. E estou relendo agora um dos livros do Viktor Frankl, que é aquele judeu que teve aquela experiência de passar pelos campos de concentração, que falava que quando você tem um porquê, você consegue aguentar o que acontece com você, né? E ele, diferente dessa corrente da nossa sociedade de hoje, ele desenvolveu um conceito que chama noodinâmica. Esse conceito de noodinâmica, ele é nada mais, nada menos, em palavras simples, aquela tensão que é uma tensão saudável na sua busca para respostas do sentido da vida. É uma busca sua, interior, para dar sentido à vida. E dar sentido à vida é o centro da sua saúde mental. E isso eu falo porque, assim, ele criou um outro conceito terapêutico que chama logoterapia. E essa logoterapia vem numa certa contramão daquilo que a terapia normalmente nos fala. A terapia normalmente ela tem um conceito de homeostase. E eu estou usando esses termos para quando de repente você encontrar esses termos por aí, você simplificar eles como eu estou tentando aqui. O que é a homeostase? A homeostase acredita que você primeiro tem que estar bem para depois procurar respostas. E eu creio que isso não é muito verdadeiro. O Viktor Frankl coloca essa questão da atenção saudável, natural, importante na nossa vida, e é uma coisa que a gente percebe que dificilmente a gente consegue se livrar desse tipo de tensão, né? A gente se faz esperar estar tudo bem para fazer alguma coisa, acho que a gente não faz verdadeiramente nada, né? Vamos para esse conceito da logoterapia. Os conflitos, as nossas dúvidas, nos desafiam a fazer perguntas que vão nos levar a entender um propósito de vida. E isso é muito interessante porque, como a sociedade não está comprando esse tipo de atitude, onde se valoriza o sucesso, onde se valoriza a pessoa que aparentemente tem resposta para tudo, o que acontece é que a gente está enfrentando um verdadeiro vazio existencial. Ele fez uma pesquisa na Europa e 25% dos jovens, algum tempo atrás, tinham esse vazio existencial. Só que seus colegas nos Estados Unidos fizeram essa mesma pesquisa e encontraram um número de 65% dos jovens com vazio existencial. E aí você me pergunta, qual é uma causa para esse vazio existencial? Existem duas que ele cita que são muito importantes. A primeira é que os instintos básicos, os instintos mais básicos do ser humano, eles normalmente já estão supridos. Você não precisa sair para caçar. Você vai no supermercado e compra comida.
Você também não vai encontrar essa resposta, então, não só nessa questão dos instintos básicos, como também na gradual e constante perda das tradições. Se uma coisa não responde e a outra não fala mais para você, ou seja, as tradições do passado, as tradições até da sua família, elas não estão mais no seu conceber de vida, o que acontece? Você começa a entrar numa certa zona onde o vazio existencial pode se instalar. Agora, olha só que coisa terrível. O vazio existencial, a principal característica dele é o tédio. E sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de Salomão. Salomão tinha tudo. Né? Diz que não havia rei mais sábio, não havia rei que tinha conquistado mais, o seu reinado era muito bem sucedido, as suas relações comerciais muito bem estabelecidas. Mas ele fala em Eclesiastes que tudo é enfado. Por quê? Porque ele viveu um vazio existencial. Ele perdeu a tradição, porque ele se juntou com mulheres que colocaram outros deuses para ele. Ele perdeu a tradição de se relacionar com seu Deus único. E isso trouxe uma série de malefícios para a sua vida. Se eu preciso de um sentido de vida, e esse sentido de vida ele varia de pessoa para pessoa, de dia para dia, como é então que eu posso, numa coisa que é uma resposta pessoal, trazer alguma questão que possa ser compartilhada coletivamente? A gente precisa entender que, para descobrir o sentido da vida, Viktor Frankl coloca 3 situações. A primeira é quando a gente cria ou trabalha em algo. Então, é um ato que eu pratico. A segunda é quando eu experimento algo. É quando eu encontro alguém. Quando eu encontro o amor. E a terceira é uma atitude frente ao sofrimento inevitável. Deixa eu explicar uma coisa. Se o sofrimento pode ser evitado, sofrer significa masoquismo. Mas tem sofrimentos que não podem ser evitados. Eu não posso evitar a perda de um ente querido. Ele não podia evitar ir para o campo de concentração. Mas ele sempre tem uma escolha. Qual é a escolha? Mesmo que eu esteja indo para a câmara de gás, eu posso ir altivamente, heroicamente, ou como uma criança chorando. Experimentar algo, ter uma convivência, de encontrar com alguém, é o que eu chamo de relacionamento. E isso não é só numa relação conjugal, é numa relação de família. E é por isso que é tão importante a gente entender o conceito de família de Deus. Que no passado, nada está irremediavelmente perdido. Mas tudo está irrevogavelmente guardado. É um tesouro. Isso Viktor Frankl fala. E ele fala uma coisa muito importante, que a transitoriedade da vida, a gente saber que está aqui de passagem, é uma coisa que a gente tem que entender que ela não tira o sentido da existência. Ela traz uma consciência das potencialidades de aproveitar o tempo, de fazer da sua vida algo que vale a pena ser vivido. E aí eu quero deixar algumas perguntas, né? Você tem deixado o seu velho morrer? Eu não sei se você lembra do filme do Clint Eastwood, A Mula. Ele tem uma música tema que é justamente isso, não deixe o velho morrer. Depois até talvez eu coloque o link aqui de uma versão que um amigo meu fez, para você dar uma meditada nisso, né? Mas eu ainda pergunto, será que entendemos esse encontro com a família de Deus? E se eu encontro essa família de Deus, por que eu não vivo bem? Será que mesmo na idade ou na condição de vida que eu tiver agora, eu não posso estar em paz e viver bem? Tem não sei se é verídico, mas eu acredito que sim, é um testemunho de uma menina que vivia num orfanato e que ela conta a seguinte história.
Quando as encarregadas lá falavam, segurem o garfo, ela ficava exultante. Por quê? Porque ela sabia que haveria sobremesa. Não era sempre que havia. E ela pediu para ser enterrada com um garfo. E as pessoas perguntaram por quê? Porque ela disse, o melhor está por vir. Fique com Deus e vamos meditar nisso.